Oi, gente! Então, hoje a gente vai dar continuidade seguindo a nona parte do nosso resumo do Mahabharata, com a continuação da história após o exílio dos Pandavas e o último ano em que eles ficaram escondidos, né, assim, disfarçados, e conseguiram permanecer por um ano inteiro sem serem reconhecidos. Dessa forma, então, eles passam aí pelo teste do exílio e retornam para a Hastinapura, para a sua terra, após o que a gente contou no vídeo anterior. Bom, após completarem o exílio na floresta e um ano inteiro disfarçados, os Pandavas retornaram e Yudhishthira, o mais velho, exigiu a devolução do reino, conforme o acordo depois do jogo de dados viciados que culminou no exílio. Bom, Duryodhana, o líder dos Kauravas, recusa-se veementemente a cumprir o combinado, com um argumento bem mal argumentado, não é? De que os Pandavas não haviam terminado um ano disfarçados, porque o Arjuna se revelou na guerra do vídeo anterior. Mas já havia concluído um ano, então eles não tiveram mesmo que recomeçar o exílio, mas ainda assim Duryodhana não cede de acordo com o combinado e não devolve o reino de Yudhishthira. Ele diz, inclusive, que não cederia nem mesmo a quantidade de terra que a ponta de uma agulha poderia conter, sem lutar. Ou seja, Duryodhana diz que para que os Pandavas tivessem suas terras, só se fosse vencendo uma guerra. Várias tentativas de negociação foram feitas para evitar a guerra, apesar de já ter, ao longo dos anos, né, ficado bem claro que culminaria numa guerra, eles tentaram de todas as formas evitar. Krishna, agindo como mensageiro dos Pandavas, conversa com Duryodhana tentando mediar a paz, mas Duryodhana rejeita todos os apelos de Krishna, inclusive um pedido por então não devolver o reino todo, mas apenas uma vila para cada um dos 5 Pandavas. Mesmo assim, Duryodhana se mantém irredutível e não cede nada. Krishna então retorna até os Pandavas e comunica que Duryodhana não cedeu, que ele tentou até então a proposta das vilas e nada, e Duryodhana diz que só vai devolver a terra do reino dos Pandavas, né? De Indraprastha, que aparece nos vídeos anteriores também, se os Pandavas vencerem a guerra. Os Pandavas e Krishna, então, conversam e Krishna fala sobre Karna aos Pandavas e revela a história de Karna, tudo o que aconteceu, né? Krishna já sabia, até pela sua consciência, ele tinha visão de tudo o que havia acontecido. E eles decidem, né, os 5 Pandavas e Krishna em conversa junto com Kunti e com Draupadi, eles decidem juntos então procurar Karna antes da guerra, na tentativa de trazer Karna para o lado deles, né, esclarecendo
para ele tudo o que havia acontecido, na esperança de que Karna lutasse ao lado dos Pandavas. Então Krishna aborda Karna. O combinado era que Krishna abordaria Karna. E então, logo depois, dessa missão de paz em Hastinapura, que não deu certo, e dessa reunião com os Pandavas, Krishna já imediatamente procura Karna. Numa conversa privada, ele chama Karna para uma conversa, e nessa conversa ele revela a Karna, dizendo que Karna é de fato, o primogênito de Kunti e do deus Sol, Devasúria, nascido antes do casamento dela com Pando. Isso faz de Karna o irmão mais velho dos Pandavas e o herdeiro legítimo do trono de Hastinapura. Krishna explica tudo isso para Karna. E Krishna oferece a Karna a realeza do reino, garantindo que os 5 irmãos Pandavas e outros reis o saudariam e serviriam sob sua liderança, com Yudhishthira como seu príncipe herdeiro. Isso tudo já havia sido combinado com os Pandavas, eles haviam concluído que isso era o justo, por isso eles procuraram Karna. Karna, no entanto, recusa a oferta. Ele argumenta que Kunti o abandonou no nascimento e que ele foi criado por uma família de cocheiros, com todo o amor, mas nesse momento isso não pesou para Karna. O que pesou para Karna foi o fato dele ter sido abandonado, não foi o como ele foi criado por aquele casal de cocheiros, que o criou com muito amor. Então, ele também diz que ele deve uma lealdade inabalável a Duryodhana, que foi o que a gente contou nos vídeos anteriores, o episódio que a gente contou, porque ele diz para Krishna que Duryodhana lhe concedeu respeito e status, quando ninguém mais o fez. Mas Duryodhana fez isso com interesse, e os Pandavas não sabiam de nada, mas para o coração de Karna, depois de anos de preconceito, Duryodhana era o que havia olhado para ele e reconhecido ele. Ele não tinha sido reconhecido nem por Drona, quando ele era adolescente, nem pelo guru de guerra, que o mandou embora quando soube que ele era filho de cocheiro, como a gente contou, nos vídeos anteriores. E ele se prostrou em reverência, ele deu a palavra dele para Duryodhana. Então ele disse que seria uma ingratidão e uma desonra da parte dele que na véspera da guerra ele se voltasse contra Duryodhana. Krishna volta então triste, por ter estima a Karna, por gostar muito de Karna, por saber que era justo que Karna se tornasse o rei de Hastinapura. Ele volta para os Pandavas e para Kunti e conta como foi a conversa, e Kunti então decide que naquele momento ela iria conversar com Karna, na tentativa de amolecer o coração dele, de receber o perdão dele. Então, Kunti observa Karna e tem um momento que ele vai até o rio Ganges para fazer suas reverências e suas orações a Devasúria. Agora ele já tinha informação de que ele era filho de Devasúria e ele já tinha elegido Devasúria como seu guru, como a gente contou nos vídeos anteriores. E ele tá lá, então Kunti fica observando, espera ele terminar as suas orações todas. E aí ela se aproxima para conversar com ele. E ela confirma para ele a verdade sobre a maternidade.
ela explica as circunstâncias do nascimento dele, que ela era uma criança, uma menina, que ela sofreu muito e ela conversa com Karna muito emocionada mesmo. E isso realmente comove o coração de Karna, ele vê a sinceridade da Kunti naquele momento, né, a entrega dela na conversa, e ela implora para Karna que ele se junte aos seus irmãos, os Pandavas, né, dizendo que ele é o rei, que é dele o trono. E também porque se ele fizer isso, talvez eles pudessem evitar a guerra, evitar essa destruição toda dessa guerra. Nesse momento, o céu se abre e Devasúria se manifesta e confirma para Karna a identidade, confirma que as palavras de Kunti são todas verdadeiras. Uma grande luz, uma grande voz divina. Karna, vendo aquilo tudo, ele começa a sentir amargura dentro dele. Porque é muita informação, vem tudo de repente. E ele fica angustiado, ele fica em conflito, uma grande oposição interna. Da história dele, de todo o sofrimento que ele passou, do momento que ele foi valorizado por Duryodhana, das palavras dele, ele deu a palavra dele, e agora vem tudo isso para cima dele, a mãe ali, a mãe verdadeira, emocionada, essa voz divina de Deus Surya. E ele sente como se todas as pessoas fossem hipócritas, todas ali. A Kunti, o Duryodhana, os Pandavas, e que ele havia passado por tanto sofrimento e quanta hipocrisia. Ele fica numa energia mais negativa nessa hora, de grande conflito interno. Mas ele reflete, ele põe o pé no chão e reflete, e ele diz então que ele fez um voto solene, ele deu a palavra dele a Duryodhana, e que ele não vai voltar atrás da palavra dele, ele não vai se juntar aos Pandavas. No entanto, ele faz um voto solene a Kunti naquele momento, que ele sente, né, no coração dele amor por Kunti, ele vê que a mãe ama ele de verdade, né, ele compreende a história, mas ao mesmo tempo ninguém tira dele a dor que ele passou, as dores que ele passou. Então ele jura para a mãe dele que ele já não vai na guerra lutar contra Yudhishthira, nem contra Bhima, nem Nakula e nem Saradeva. Mas ele diz que ou ele ou Arjuna cairiam em combate. Então ele deixa bem claro que ele iria tentar matar o Arjuna. E ele fala isso porque no vídeo anterior a gente conta, né, que Arjuna sozinho venceu ele, venceu Karna, venceu Drona, venceu Bhisma, venceu Duryodhana, quando eles atacaram o reino onde os Pandavas estavam disfarçados. E acaba a conversa aí, Karna não quer mais conversa, ele encerra a conversa nesse ponto, e Kunti fica muito triste, assim, toda a emoção dela, do momento em que ela deixou aquele filho, vem à tona, ela fica arrasada, ela fica muito triste de ver o filho o rei dela, e ela realmente não tem o que fazer, ela realmente não tem como voltar no tempo, e ela teria que ter aberto mão, ela seria expulsa do reino, se ela aparecesse grávida, e nada teria acontecido. Se ela tivesse sido expulsa do reino, ela não teria casado com Pandu, não teriam nascido os Pandavas, e essa história toda não teria acontecido. Mas mesmo assim ela fica arrasada e volta para os filhos, muito triste, e os Pandavas então se reúnem ali e começam a organizar como que vai ser a guerra.
Então esses encontros foram as últimas tentativas de evitar a guerra, né? O encontro com Duryodhana, o encontro com Karna, mas o senso de dever de Karna para com Duryodhana prevaleceu. As conversas, no entanto, enfraqueceram Karna emocionalmente e isso limitou as ações dele no momento da guerra. Ele ficou realmente comovido, ele ficou muito confuso internamente. E ele sabia que os irmãos não sabiam, então isso deixou ele mais tocado ainda, né? Os Pandavas não enganaram ele, os Pandavas não sabiam, só Kunti sabia. E Krishna, né? Mas Krishna, antes de revelar a verdade, ele foi conversar com a Kunti, porque Krishna compreendia a Kunti, né? Ele não atropelou a Kunti. Antes de falar com Karna, ele conversou com a Kunti, eles juntos decidiram conversar e falar a verdade para Karna, porque era o justo, né? Bom, então os dois lados começam a se organizar para a guerra. E quem é que vai lutar do lado de quem? Tinham os políticos, tinham vários reinos, né? Então, do lado dos Pandavas ficaram os 5 Pandavas, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Saradeva, que já valiam por uns 3 exércitos, só os 5, e outros aliados importantes também, que era o Krishna, que o Krishna se coloca então à disposição como um cocheiro na guerra, ele vai como cocheiro. Depois a gente vai detalhar a participação de Krishna, mas ele diz que ele vai como um cocheiro. E não peguem armas na batalha, ele apenas é um cocheiro na batalha. Virata, que é o rei do reino onde os Pandavas ficaram disfarçados, né, onde Arjuna vai lá e vence todo mundo, também se coloca ao lado dos Pandavas, né, o rei de Matsya, que é o reino do vídeo anterior, e o exército todo dele também vai a favor dos Pandavas. Drupada, que é o pai de Draupadi, que teve aquela história toda com Drona, que a gente já contou, também se coloca ao lado dos Pandavas, né, o rei de Panchala, junto com o outro filho, com o irmão da Draupadi, que também a gente já contou, que vem predestinado a matar Drona, Guru Drona. Eles se colocam ao lado dos Pandavas. E um outro personagem de um outro reino também, né, que é um dos filhos de Dhritarashtra, irmão de Duryodhana, um dos 100 irmãos de Duryodhana, que resolve que ele não concorda com os Kauravas, que é o Yuyutsu, o nome dele, e luta ao lado dos Pandavas. Bom, esse é o lado dos Pandavas. E quem é que luta ao lado dos Kauravas? Liderados por Dhritarashtra, quem tá lá? Dhritarashtra, o rei cego, ainda vivo. Ele que é o cabeça do lado aí do exército dos Kauravas. Quem é que luta com ele? Duryodhana, os outros 100 irmãos, que seriam 101, mas um deles vai para o lado dos Pandavas. Um é filho da companheira, né, da cuidadora da mãe, e os outros 100, como a gente já contou nos vídeos anteriores. Dushasana, que é um grande guerreiro, dos 100 irmãos, dos 101 filhos, né, do Dhritarashtra, tem esse Dushasana, que é um baita de um guerreiro também, né, do lado dos Kauravas. Bhisma, que a gente já contou a história dele, que é um grande homem, que fez um juramento por amor ao pai, é o tio-avô, né, dos Pandavas e dos Kauravas, fica do lado dos Kauravas. O grande patriarca dos Kurus, né, vai ser aí um dos líderes do exército dos Kauravas. Drona, Guru Drona, também vai lutar ao lado dos Kauravas. Karna, grande guerreiro, o irmão mais velho dos Pandavas, aliado leal de Duryodhana. Kripa, que é um outro professor também de artes de guerra.
Shakuni, que é o tio materno de Duryodhana, que ajudou Duryodhana em todas as armações de tacar fogo em casa, de afogar os Pandavas, todas aquelas armações de Duryodhana. Shakuni era um dos que estava lá, né, ajudou a elaborar o jogo de dados viciados e tal. Tudo isso que a gente já contou nos vídeos anteriores. E o exército todo dos Kurus, né, vai ao lado dos Kauravas. Esse conflito ocorreu na planície de Kurukshetra. Vai durar 18 dias de guerra. Foi uma guerra brutal que envolveu quase todos os reinos e guerreiros proeminentes da época. O diálogo, essa guerra, ela culmina num dos capítulos do Mahabharata chamado Bhagavad Gita, que é o primeiro dia da batalha. Foram 18 dias de batalha, o primeiro dia é o Bhagavad Gita, que é esse capítulo que virou um livro sagrado por conta de seu conteúdo divino, né? Um conteúdo profundo, que nos conduz ao conhecimento da nossa essência original. É o tesouro do Mahabharata, é o primeiro dia da guerra de Kurukshetra, onde acontece um diálogo entre Krishna e Arjuna no campo de batalha, naquele momento de início da guerra. Esses ensinamentos, esse capítulo do Bhagavad Gita, a gente não vai contar agora. O próximo vídeo vai ser então dedicado ao primeiro dia da guerra de Kurukshetra e eu não vou resumir, eu vou ler na íntegra, vai ser um audiolivro. Então essa parte 10, né, a parte 10ª do resumo do Mahabharata vai ser o audiolivro do Bhagavad Gita. E depois a gente continua contando, né, os outros 17 dias da guerra de Kurukshetra. Então, estamos aí no limiar da guerra e a gente segue com o nosso próximo vídeo contando para vocês na íntegra o audiolivro desse maravilhoso Bhagavad Gita, que certamente vai ser o tesouro de todo o nosso resumo do Mahabharata. Então, até lá. Se vocês gostaram até aqui, não se esqueçam de demonstrar pra gente comentando e dizendo o que vocês estão achando. Então, até o nosso próximo vídeo.